Olá! Na prática de hoje eu vou utilizar esse mensurando, que é um brinquedo de encaixe comum infantil. Ele é quase quadrado, feito de MDF, de tamanho médio, e as medições que eu irei realizar neste mensurando são as de largura e comprimento. Ao observar as medições realizadas, a gente deduz que ele não é um brinquedo totalmente quadrado, pois a largura e o comprimento são diferentes, ou seja, os lados deles não são iguais. E a gente percebe também que esses lados, o comprimento e a largura, são independentes um dos outros, ou seja, eles não vão influenciar na função do mensurando, independente do tamanho deles, um não influencia no outro. Se um é maior, se um é menor, não vai influenciar na função final do nosso mensurando. Eu começo a medição desse mensurando, apoiando ele num local fixo, plano, o mais plano possível, e coloco a régua paralelamente a ele, apoiando uma extremidade inicial de 0 da régua até a outra extremidade correspondente à medição, a medida deste mensurando. Da mesma forma eu faço do outro lado, então eu percebo que um lado tem aproximadamente 1 centímetro de diferença do outro, o que prova mais uma vez que essas medições são independentes uma da outra. E eu repetirei essa medição 12 vezes para cada um dos lados, para que assim eu encontre a repetitividade necessária para a realização da prática. Bom, como foi dito anteriormente, foi realizado 12 medições, tanto do comprimento quanto da largura. Isso porque a gente precisa ter uma base de medições, né? Ter um número elevado para poder encontrar a repetitividade e mais para frente a gente poder anotar o resultado dessas medições. Bom, a repetitividade ela é possível encontrar multiplicando a incerteza padrão pelo valor do grau de liberdade encontrado na tabela T-Student para probabilidade de 95,45%. Então, a gente acha esse desvio padrão, essa incerteza padrão, né, através da fórmula, e encontra o valor do grau de liberdade na tabela T-Student, que nesse caso é 11, que vai ser 2,255. Isso porque os graus de liberdade é o número de medições que você realizou menos 1. Isso aí vai se dar 11, né? Então, encontrada a repetitividade, a gente pode calcular o resultado para todas as medições, que é a média das indicações mais a correção do sistema de medição e mais ou menos a repetitividade sobre a raiz do número de medições que foi realizado. Essa correção ela pode ser encontrada como o inverso da tendência. A tendência é a média das indicações menos o valor verdadeiro convencional. Como a gente não tem o valor verdadeiro desse mensurando, a gente faz uma suposição. Essa suposição que a gente fez aqui, por ser um valor que ele é mais encontrado aqui, que foi mais encontrado, a gente supôs que ele seria o valor igual à média. Então, a correção que a gente vai ter aqui é igual a 0. Então, a correção vai ser igual a 0. E, através dessas tabelas criadas no Excel, a gente pode encontrar todos os valores medidos e os valores já calculados da repetitividade e do resultado para essas medições. Mas, como a gente quer encontrar a área desse mensurando, a gente precisa realizar uma multiplicação desses valores encontrados para o comprimento e para a largura.
porque a área de uma peça retangular é o comprimento vezes a largura. Então, a área ela vai poder ser multiplicada normalmente, né, e do comprimento da largura que foi encontrado. Porém, a incerteza não é tão trivial. A gente tem que seguir a fórmula que foi apresentada e encontrar. Bom, a fórmula ela é basicamente você pegar a incerteza encontrada, dividir pela indicação ao quadrado e somar com a outra incerteza encontrada sobre a indicação encontrada ao quadrado e depois fazer as aplicações matemáticas. Assim você vai encontrar a incerteza para a área. E depois a gente anota esses resultados e vamos realizar as medições com o paquímetro, como seguindo o roteiro que foi proposto. Vou realizar a medição da caixinha do fone da Xiaomi. Primeiro eu vou medir a largura interna. Deu 84,85 milímetros. Agora eu vou medir o comprimento. Deu 96,20 milímetros. É importante dizer sobre esse mensurando que suas medidas não são dependentes, assim como o primeiro que a gente trabalhou. Tanto o comprimento quanto a largura podem ter qualquer valor, independente. E agora, com o paquímetro, a gente repete os mesmos passos. Tiramos 12 medidas, tanto do comprimento quanto da largura, para podermos termos um banco de dados para poder calcular a repetitividade, seguindo aquela fórmula apresentada, e assim anotarmos o resultado para essas medições. Depois de anotarmos o resultado para essas medições, a gente pode calcular a incerteza para a área. Então, a área a gente vai multiplicar o comprimento vezes a largura, encontrar uma medida em centímetros ao quadrado, e seguindo a fórmula da incerteza para multiplicação, a gente encontra este valor apresentado. E é isso. Obrigado.